שלום, חברים וחברות, Parashat Hashavua, Parashat Noach. Interessante, acho que todo mundo, mais religiosos, menos religiosos, todo mundo que conhece um pouquinho das escrituras, já passou pelo tema de Noach. É um tema que, embora seja tão fácil aos nossos olhos, é um tema recheado de conceitos sobrenaturais, conceitos que estão no cerne da alma da Torá, coisas que estão na parte mais profunda das Escrituras. E é importante a gente parar nesses pontos e estudar com calma, com detalhe, e a gente vai explicar, dar uma introdução aqui geral para todo mundo, e em pontos específicos que são mais profundos a gente vai comentar lá no Knis, lá no Beit HaKnesset, lá na sinagoga. Então vamos lá. No Pasuk Yudalef, no Pasuk de número 11, diz assim: ותשחט הארץ לפני האלוקים ותמלא הארץ חמס. Havarim primeiro diz que a terra ela tinha se corrompido, estava corrupta, mas aqui a palavra shchitá vem de shchitá, né? Aquela coisa do abate, da morte. Então essa corrupção é uma destruição, na verdade. O que destrói a alma do ser humano? Né? O Rashi diz que nesse caso o que estava destruindo a alma das pessoas, o que estava destruindo a vida das pessoas era justamente a idolatria. Então a idolatria era algo que estava em destruição. Mas depois usa a palavra Hamas. A palavra Hamas ela é traduzida geralmente como crime, mas Hamas, a gente vê aí no mundo da atualidade questões relacionadas a terrorismo e tal, e Hamas significa violência. Então, um dos principais motivos pelos quais a terra estava sendo destruída pela Kadosh Baruch Hu na época de Noach era Hamas, era a violência. E Hashem não tem problema com a violência, ele em si, ele não sofre violência. Hashem está sobre toda a existência. Kadosh Baruch Hu, Yud He com Vav He, a existência, a fonte do Iê, da existência, ele está além de sofrer sobre essas coisas. Mas a Kadosh Baruch Hu viu que a Aretz estava sofrendo. E quando a gente fala de por que, e eu vou deixar uma pergunta no ar para vocês que a gente vai responder lá no Beit HaKnesset, é o seguinte: por que a Kadosh Baruch Hu, o sagrado bendito seja ele, não usou uma palavra aqui, Aolam? Por que não usa a Adamá? Por que usa a Aretz? Por que usa Haaretz com o sentido de essa Aretz? A gente, quem está acostumado com a nossa mensagem, sabe que Aretz a gente dá um sentido específico. Então, era importante para Kadosh Baruch Hu que Haaretz fosse preservado, né? Então a gente sabe ali o porquê que Hashem tem um coração muito grande. Quando a gente viu na Parashat da semana passada, a Parashat Bereshit, por que Hashem estava preocupado com a Haaretz? Por que Hashem estava preocupado com Hamakon? Por que Hashem estava preocupado com o Éden, o Gan, que olhava para o Éden? A gente estava ali naquele momento em que Adam estava na Haaretz, ele estava no Gan, mas ele estava sim em contato com Éden, antes de perder o seu contato com Éden. Então, a gente vê que uma das coisas que Hashem estava lutando para preservar era do persistir a violência. Por que será, e aí eu digo a vocês, estudar a Torá, estudar as Escrituras não é o principal primordial. O principal e primordial é preservar uma pureza dentro daquilo que se está transmitindo. Transmitir a Torá e formar Talmidim que não vão ter Kavod, Adam Vechaverot, não vai ter respeito com o próximo, essa Torá não precisa ser transmitida. Não que a Torá não tenha que ser transmitida, mas se a gente for ver, a gente não está no tema na contagem do Homer, mas é uma coisa que eu sempre reforço, porque a gente precisa ter uma Torá pura em nossas vidas, sem a contaminação do homem, sem a contaminação do orgulho, e isso é importante. Em primeiro lugar, a gente vê que os 12 mil pares, dos discípulos de Rebbe Akiva, por que foram destruídos? Por que pereceram? Porque Hashem
queria que a Torá daquele grupo, que estava sendo a matriz principal de transmissão da Torá, não eram pessoas que simplesmente estavam vivendo a Torá, eram pessoas que transmitiam a Torá. Então Hashem não queria que saísse, que passasse uma Torá que fosse tzadik, mas que tivesse um pouquinho de corrupção, de respeito para com o próximo. A gente vê pessoas que estão